Olá, pessoal! Oi, Rosana, Guilherme. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos aqui para a live da BPMP-RJ. Sejam bem-vindos. Rosana Paixão aqui com a gente. Guilherme. Cadê você, Guilherme? Laís, sejam bem-vindos, tá? Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou chamar aqui o Guilherme. Oi, Guilherme. Guilherme, você já está aqui com a gente? Ah, tá conectando, né? Oi, Guilherme! Tudo Olá, bem? pessoal. Tudo jóia? E você, como é que tá? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Então, hoje é um dia aqui que tá assim fervilhando, vai fervilhar de pessoas querendo saber tudo sobre finanças pessoais. Então, assim, Legal. olá, Juliana, o pessoal tá entrando, tá? Sejam bem-vindos. E essa noite a gente está aqui com o Guilherme Lacerda, que é economista e investidor, e vai falar para a gente sobre finanças pessoais, como dominar o seu processo financeiro, tá? E aí eu vou pedir para o Guilherme falar um pouco dele, se apresentar. Ó, Guilherme uma pessoa que tem milhões aí de coisas para falar para a gente, além de ter assim, ó, vou dar um pitaco. Tem livro publicado, vocês vão pirar. Tem blog, aí eu não vou falar muito não. Fala você, Guilherme. Tá. Então, eu sou economista, né? Como você falou, eu trabalhei mais de 11 anos no mercado financeiro. Já sou investidor há mais ou menos uns 16 anos ou um pouco mais, né? E desde 2016 eu resolvi, na época ainda estava no mercado financeiro, mas em paralelo eu abri a minha empresa de educação financeira, né? Então, desde então eu comecei a ajudar mais pessoas a investir através dos meus canais no YouTube, no Instagram, cursos e palestras e assim por diante, entendeu? Uhum. Então, essa é a minha história resumida aí. Ah, legal. Bem legal, bem legal. Olha, eu tenho aqui já perguntas, vão surgir algumas perguntas aqui na live, mas assim, se prepare que já tem bastante pergunta para você. Tranquilo. Então, assim, nesse momento que é um momento assim mundialmente confuso, né? E é um momento em Sim, que com certeza. a gente no Brasil enfrenta, além de uma crise sanitária, uma grande crise econômica e um pouco de crise política, né? Mas não vamos falar dessa parte, não. E aí Sim. as pessoas se perguntam, né, como se mantém equilíbrio financeiro nesse momento, que é um momento cheio de variáveis, né? É um momento assim carregado de variáveis, né? E aí fica mais difícil você se equilibrar financeiramente, né? Então a primeira pergunta, é possível montar um planejamento financeiro mesmo num momento tão adverso como o que a gente está passando? Então, eu diria que não só é possível, como é essencial, né? Imprescindível. Eu gosto de falar, inclusive, o seguinte, que as pessoas, em geral, a maioria das pessoas, elas não dão tanta importância assim para um planejamento financeiro, para cuidar do seu próprio dinheiro. Muitas delas têm até medo e etc., né? Ou acham que é um bicho de sete cabeças. Mas eu acredito que, inclusive, esse evento agora desse ano, né, que a gente está vivendo, a pandemia, muita gente perdendo emprego, empresas tendo dificuldades, etc.,
mostrou de alguma forma a importância de você ter mais atenção a essa área da sua vida, né? E eu sempre digo o seguinte, que a gente tem 3 áreas importantes na nossa vida. Se você puder resumir todos os aspectos da sua vida, diz respeito a 3 áreas: a saúde, relacionamentos e dinheiro. Tudo na sua vida se resume a esses 3. É como se fosse uma cadeira de 3 pernas, né? E se uma dessas pernas tiver prejudicada, as outras 2 também vão sentir, né? Então, as pessoas elas se preocupam com a sua saúde física, elas se preocupam com o seu relacionamento, mas muitas vezes não se preocupam com o dinheiro, com as finanças, e acabam levando problemas financeiros tanto para a saúde quanto para os relacionamentos, entendeu? Então, eu diria que, respondendo a sua pergunta, não só é possível, como é imprescindível fazer um planejamento financeiro nesse momento. Ah, legal. Pessoal, fica a dica, hein, do tripé, né? É um tripé, né? A saúde física, né? E mental, né? Mental nesse momento, que é importantíssimo. A saúde em geral, né? Exatamente, os relacionamentos, porque nós somos seres humanos, né? E a gente precisa um do outro. E saúde financeira, pessoal, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, exatamente. Aí vem aquela próxima pergunta que todo mundo, mas como fazer isso? Todo mundo tá louco para saber, e assim, quais são os passos? Tem um processo, tem um procedimento, como fazer isso, entendeu? Quais são os passos? Conta pra gente, Guilherme. Sim. Então, nesses mais de 11 anos que eu trabalhei no mercado financeiro, na maior parte do tempo, o meu trabalho era justamente ajudar as pessoas a montarem um planejamento financeiro que envolve, em boa parte, um planejamento de investimentos para poder atingir os seus objetivos, né? Então, aí, ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo métodos e aprimorando e melhorando esse processo, porque realmente é um processo, é um passo a passo, né? Então, basicamente, a gente pode resumir esse processo em 3 passos. E é óbvio que dentro de cada passo tem outros microprocessos que precisam ser implementados. Mas a primeira parte do método é você determinar os seus objetivos, né? Então, não adianta, é que nem aquela frase de Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu gosto de usar também a metáfora do avião. Se você é um piloto de avião e... Congelou um pouquinho, Guilherme, mas... sair do chão se você não sabe qual é o aeroporto de destino, né? Então, somente sabendo para onde você vai, você pode começar o seu trajeto. E no planejamento financeiro, você entender o seu objetivo é importante também por 2 fatores, porque somente assim você consegue entender qual é o prazo para você realizar esse objetivo e também qual é o custo desse objetivo, qual é o valor envolvido nisso. Então, por exemplo, vamos supor que um dos objetivos seja você fazer uma viagem daqui a um ano, e essa viagem vai custar, sei lá, 20 mil reais. Ou pode ser que seja abrir um negócio, você é funcionário hoje, mas você tem um sonho de abrir um negócio próprio daqui a 3 anos e isso vai custar 100 mil reais. Ou pode ser que você queira se aposentar daqui a 20 anos, 10 anos, 20 anos, e a sua aposentadoria custa 1 milhão de reais, né? Então, determinar o seu objetivo é o primeiro passo justamente por isso, porque sem isso você não sabe qual é o prazo
e qual é o custo. Ou seja, você não consegue nem saber, por exemplo, as pessoas me perguntam muitas vezes, né, por saber já o que eu trabalho e tal, sempre tem aquela pergunta, e aí, como é que está o mercado, qual é o melhor investimento para fazer agora, né? E aí eu falo, cara, depende. O melhor investimento, ele vai depender, em primeiro lugar, de qual é o objetivo que você tem para aquele investimento. Aquele investimento é para quê? É para uma reserva? É para uma viagem? É para liberdade financeira? Dependendo do objetivo, o melhor investimento ele vai ser totalmente diferente, né, em cada situação. Então, esse é o primeiro passo, é determinar quais são os seus objetivos. Né? Determinando quais são os seus objetivos, você vai determinar qual é o prazo para realizar esse objetivo e, em seguida, você vai determinar, pesquisar e descobrir qual é o valor que você precisa para realizar aquele objetivo, qual é o custo que você precisa, qual é o custo que esse objetivo tem. Né? Então, dentro de um processo, a gente pode colocar dessa forma. Né? A primeira parte, o primeiro grande passo é o objetivo, e dentro disso tem esses 3 passos, esses 3 outros passos, que é determinar os objetivos, os sonhos, determinar o prazo e determinar os valores. Tá? Gente, vai anotando, anota tudo. Exatamente. E aí, tendo isso, você precisa ir para o segundo passo, que é entender qual é a sua situação financeira atual. Então, lembra o seguinte, lembra que nem voltando para a história do piloto de avião, né? Ele precisa saber para onde ele vai, mas ele também precisa saber onde ele está, para poder traçar a rota. Se largaram ele no aeroporto, mas ele não tem ideia de onde ele está, ele foi obrigado, por exemplo, a fazer um pouso forçado num aeroporto qualquer, mas ele não tem a menor ideia de onde ele está, ele não tem nem como traçar uma rota para sair daquele lugar. Né? É verdade. Então aqui entra o entendimento da sua situação financeira atual, ou seja, se você tem dívidas ou não tem dívidas, se você já tem algum patrimônio, tem ativos ou não, quais são as suas receitas, será que você consegue aumentar a sua receita, né? Você consegue aumentar o seu salário ou aumentar o faturamento da sua empresa, se for esse o caso, ou ter uma renda extra para aumentar a sua receita como um todo. Quais são as suas despesas? Será que você precisa ajustar as despesas? Você precisa cortar gastos? Né? Então, o entendimento da sua situação financeira atual, ele entra nessa segunda parte, nesse segundo passo do processo. Né? Mas tem uma pergunta para você, ó. As pessoas nesse momento, elas ficam abertas para falar, porque assim, ela está falando dela, né? E deve ser difícil, né? A pessoa entra, faz as contas, ai meu Deus, estou endividada. Como é que é isso? É um trabalho difícil de puxar? Assim, as pessoas geralmente têm medo, né, de olhar para essa parte. Porque às vezes ela tem dívidas e tem medo de olhar para isso, de calcular valores atualizados, de fazer um planejamento, inclusive para poder pagar e acabar com essas dívidas. Né? Mas o que eu percebi, assim, na minha experiência, eu já fiz mentorias individuais, mentorias em grupos com dezenas de pessoas. E na maioria dos casos, eu diria que em mais de 80% ou 90% dos casos, as pessoas chegam com medo de olhar para isso. Quando chega nessa parte, elas começam a ter um monte de bloqueios, etc. Mas depois que elas começam a fazer e entender qual é a situação delas, elas percebem que elas ficaram até mais tranquilas, entendeu? Um bicho muito maior. Congelou um pouquinho. Do que aquele que realmente é. Né? Mas, na verdade, só pelo fato de conhecer agora, de entender a sua situação,
você já fica mais tranquilo, porque você percebe, cara, é possível resolver esse problema, né? Sim. É possível quitar a dívida, é possível melhorar isso aqui, entendeu? Então, a partir do momento em que você tem um plano, você antes não tinha um plano, só tinha medo de encarar aquilo. Mas a partir do momento que você tem um plano e aquele plano tem um prazo definido para ser cumprido, você já fica tranquilo, porque você passou a tomar controle. Legal. Né? Antes você não tinha controle, agora você tem controle. Entendeu? Sim. Embora o controle seja algo assim, não existe definição prática, né, para o controle. A gente está no controle, não está no controle, mas a gente é importante isso, né? Você ter esses momentos de controle mesmo, saber que é você que vai dar o sinal verde, você que vai dar o sinal vermelho ou o amarelo para você mesmo, né? E para poder chegar num equilíbrio, né? Eu penso assim, né? O equilíbrio é o sonho, acho que de todo mundo, né? E o que eu gosto de falar... Não, pode falar. Não, eu só ia falar só um parênteses. Você falou de controle, né? Na verdade, a gente não tem controle de nada, porque coisas acontecem, né? Então, imagina alguém que tem um planejamento financeiro muito bonitinho e bem desenhado, e aí vem uma pandemia desse tipo. De alguma forma vai bagunçar esse planejamento, mas alguém que já tem um planejamento vai se sair melhor do que quem não tem. Mas o que eu gosto de falar sobre isso é o seguinte, muitas vezes, eu diria que tem aquela frase, né, que eu não sei quem foi que disse, mas que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Então, na verdade, você tendo um plano, aquele plano provavelmente não vai ser cumprido certinho e bonitinho, mas ele pelo menos vai te dizer se você está fora ou não do plano, né, daquilo que foi planejado. É que nem, voltando de novo, por exemplo, do piloto de avião. Cara, o cara tem lá a carta de voo e o plano de voo de um aeroporto para o outro. Mas o avião, muitas pessoas não sabem disso, mas o avião, em 99% do trajeto, ele está fora da rota. Né? Em 99% do tempo, o avião está fora da rota. Então, o trabalho do piloto, seja o piloto real, a pessoa, ou o piloto automático, é ficar colocando o avião o tempo todo de volta na rota. Né? Exatamente. Então, bate um vento, cara, o tempo todo está batendo um vento, vai tirar o avião da rota. E no caso do avião, assim como no caso da nossa vida também, 1 milímetro fora da rota leva o cara para outro lado do mundo, entendeu? Exatamente. Então, ele precisa o tempo todo estar ajustando. Mas se ele não tiver o plano, não tem nem como ele ajustar. A importância do plano é essa, não é para ficar totalmente neurótico de cumprir aquilo o tempo todo. Você com certeza não vai cumprir 100%, mas vai servir para você saber se você está ou não fora da rota, entendeu? Legal. Esse exemplo, para mim, é um exemplo que eu já vi em algum lugar. Acho que você também já viu, né, Guilherme? Sim. E é muito importante, realmente, né? E se mantendo na rota, fazendo os ajustes e tendo um plano de voo, né? Porque tendo um planejamento financeiro, né? Vai ser o teu guia, né? E aí você vai poder fazer alguma coisa, né? Para voltar para a rota. Exatamente. E o próximo passo, depois que você definiu os objetivos, né? E encarou, né? De cara a tua situação atual, né? Pegou aquela situação que seja muito ruim, ou médio, ou até uma situação boa. Qual o próximo passo que você dá nesse processo? Então, aí o próximo passo vai ser determinar as estratégias que você vai traçar para poder atingir o seu objetivo, para sair de onde você está e chegar onde você quer chegar. E também colocar em ação essas estratégias que foram tomadas, né? Que foram determinadas. Então, aqui que vai entrar, inclusive, a questão financeira, no sentido de, por exemplo, se a pessoa ela precisa aumentar a receita dela, quais são as ações que ela vai tomar no negócio dela
aumentar a receita, ou ela precisa cortar as despesas. Então, quais são as ações que ela vai tomar para poder cortar as despesas? Tem até um métodozinho, uma regrinha de bolso, um método que ajuda a cortar a despesa. E também, se o planejamento envolver investimentos, qual é o planejamento de investimentos que ela vai traçar, né? Então, aqui, com relação a investimentos, a gente pode dizer que o primeiro passo no planejamento de investimentos é você estabelecer qual é o tamanho. Assim, muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, de qual é o melhor investimento a fazer e como começar a investir. E o primeiro passo nesse caso é você criar uma reserva de emergência, né? Então, assim como quando você aprende uma luta qualquer, por exemplo, judô, karatê, alguma coisa do tipo, uma das primeiras coisas que você aprende é aprender a cair. Porque se você cair errado, você se machuca e não consegue nem continuar lutando, né? Então, isso é o que é contingência, né? Aprender a cair é você ter uma contingência. Então, a primeira coisa no planejamento de investimentos é você criar a contingência, né? Então, o que é criar contingência nos investimentos? É você criar uma reserva de emergência. Então, esse momento atual que a gente está vivendo mostrou a importância de ter uma reserva de emergência. Eu sempre recomendei nas minhas mentorias e tal que as pessoas tivessem uma meta de ter 24 vezes o valor do seu custo de vida em reserva de emergência. O que significa isso? Que você pega o seu custo de vida mensal, multiplica por 24 e vai dar um valor lá. Vamos supor que o custo de vida mensal seja de R$5.000, isso multiplicado por 24 vai dar em torno de, se não me engano, se eu não estou fazendo conta errada, vai dar em torno de R$120.000. Então, esse deve ser o tamanho da sua reserva de emergência. E aí as pessoas sempre falavam, cara, mas isso é muita coisa, 24 vezes. Aí eu falava, tá, beleza, foca no mínimo em 6 vezes, mas coloca como meta ter 24 vezes. Por quê? Porque se acontece algum problema muito sério na sua vida, você pelo menos você tem garantia de que você consegue manter o seu padrão de vida por pelo menos 2 anos. Por pelo menos 2 anos não, por até 2 anos. Por até 2 anos, exatamente. Só que muitas vezes as pessoas achavam isso muito, achavam exagerado, né? Mas eu acredito que esse momento de pandemia mostrou a importância disso. Quem tem uma reserva de emergência de 2 anos, ou de 1 ano, pelo menos, certamente estaria muito mais tranquilo agora, né? Porque sabe que consegue segurar as pontas por 2 anos, podendo acontecer a catástrofe que foi no mundo afora, né? Uhum. Então, esse deve ser o primeiro passo que as pessoas precisam tomar aí na hora de montar um planejamento de investimentos. E aí, em seguida, o investimento que ela vai fazer depois disso vai depender dos objetivos que ela tem, etc. Se for um objetivo de mais longo prazo, ela pode correr mais risco, pode investir em ações, em outras coisas do tipo. Mas ela fica até mais tranquila para fazer esses outros investimentos mais arriscados, entre aspas, porque ela já tem uma contingência, ela já tem a garantia de que ela consegue se manter por um tempo, por alguns meses ou por alguns anos, independente do que aconteça, entendeu? Assim, ela compra a tranquilidade dela, né, para poder seguir com o plano, né? Porque eu já ouvi, assim, no marketing digital, né? Muita gente falar exatamente nisso, né? Você não pode, quando você vai montar uma empresa, né? Assim, fazendo uma analogia, né? Você tem um tempo, né? De retorno, né? Sim. Então, você tem que ter tranquilidade nesse momento, porque, por exemplo, você montou uma loja, você não vai começar a vender logo, né? Você não vai ter esse retorno logo, né? Então, essa contingência, ela é super importante mesmo, né? Porque você te dá tranquilidade.
Exatamente, e isso vale muito para a empresa também. Eu vejo muitos empresários que, cara, eles não têm reserva nenhuma. A maioria, a gente viu aí, essa pandemia, ela mostrou isso. Mais de 700 mil empresas no Brasil fecharam as portas nos últimos 6 meses. Mais de 700 mil empresas. Então, por quê? Foi divulgado no começo da pandemia, foi divulgada uma estatística de que a maioria das empresas, mais de 90% das empresas, elas não conseguiriam sobreviver por mais de 2 meses. E essa estatística é para os Estados Unidos, tá? E eu aposto que para o Brasil não é muito diferente disso, talvez seja até pior do que isso. Então, imagina que a maioria das empresas não conseguem sobreviver, não tem caixa para sobreviver sem receita por mais de 2 meses, né? Então, eu, eu acredito que isso, você ter reserva de emergência, é importante, inclusive, principalmente para uma empresa, né? Então, tem um empresário que uma vez ele me falou o seguinte, que ele tinha uma reserva de 18 meses, né, que depois até aumentou para 24 meses. E, cara, se ele contratasse um funcionário, por exemplo, que o salário desse funcionário fosse 5 mil reais, vamos supor que o salário não, o custo que esse funcionário tinha para a empresa era de 5 mil reais por mês, então ele só poderia contratar esse funcionário novo se ele pudesse adicionar esse custo de 5 mil reais de 24 meses dentro da reserva de emergência dele. Então, se o custo do funcionário é de 120 mil reais a cada 2 anos, né? Então ele só poderia contratar esse funcionário novo se ele tivesse 120 mil reais para aplicar nessa reserva de emergência, entendeu? Então, todo o custo da empresa dele, ele considerava nessa reserva. Então, cara, se o mercado mudar, no marketing digital tem muito isso, né? Aconteceu no marketing digital nos últimos 2 anos uma mudança muito grande no mercado, porque se o Facebook muda as regras de anúncio, ou o Google, ou algumas coisas acontecem, isso afeta diretamente as empresas, né? Então, é imprescindível o cara ter uma reserva de emergência para ele poder aguentar independente das mudanças que tenham no mercado, entendeu? Sim, sim. É essencial, é uma contingência. E um erro que muitos empresários cometem é o seguinte, cara, porque o que acontece? O dinheiro que você deixa na reserva de emergência não pode ser uma aplicação agressiva e etc. Tem que ser uma aplicação conservadora que não vai te dar muito retorno, tá? Hoje em dia, uma aplicação conservadora dá 2% ao ano, é muito pouco. E aí os empresários falam, cara, se eu aplicar esse dinheiro no meu negócio, eu ganho 10% no mês, 20% no mês. Só que é que nem aquela história, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então, nesse momento, por exemplo, agora, o cara que tem caixa, um caixa que rende pouquinho ali, ele tem muito mais poder do que o empresário que não tem caixa nenhum e está sem faturamento nenhum. Entendeu? E ele não está conseguindo ganhar aqueles 10, 20% que ele disse que conseguia. Então, é importante separar as coisas, né? Existe o dinheiro que é o dinheiro de capital de giro, de reinvestimento no próprio negócio, que vai te gerar aquela rentabilidade do negócio de 20%, de 30%. E tem o dinheiro de contingência, que serve só para contingência, né? Que vai te render pouquinho, mas quando dá um problema, você vai ver o valor que aquilo tem, né? Vai perceber o valor que aquilo tem. Sim. Mas é verdade que o brasileiro, ele não gosta de investir? Ó. Isso é uma frase que eu sempre ouvi, sabe? E eu agora, ó, eu aprendi um pouco sobre isso, tá? Não sou uma investidora, né? Mas eu aprendi um pouco ó, de uns anos para cá, tá? Mas eu sempre ouvi isso. O brasileiro não poupa, não gosta de poupar. Isso é verdade? Ou é porque o brasileiro realmente não teve educação financeira? Ou ele não tem como poupar? Não tem como investir? Não, eu diria que, na verdade,
é um pouquinho de cada coisa dessas, mas principalmente por conta do nosso histórico de hiperinflação e etc. Porque o que acontece? Quando, na década de 80, lá, quando o preço das coisas subiam intraday, né, subiam ao longo do dia, você não tinha nem como poupar, você queria gastar o mais rápido possível, porque senão, cara, não valia nada aquele dinheiro depois, né? Então, muitas vezes, a inflação ela era acima dos juros e de qualquer investimento que você pudesse fazer. Se você comprasse uma ação que subiu 40% num mês, cara, mas a inflação foi 100, então você perdeu, entendeu? Então, eu acredito que boa parte dessa história, dessa cultura, que eu não acho que é um problema cultural, na verdade, é um problema econômico, né? Então, boa parte do motivo pelo qual a maioria dos brasileiros não investe é por conta desse histórico, né? Só que agora está cada vez mais escancarada a necessidade de investir. Então, você percebe, dá para perceber que as pessoas começaram a se preocupar mais com isso. O número de investidores na Bolsa, por exemplo, aumentou muito nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, desde 2019. Então, você vai percebendo que as pessoas começam a se preocupar mais com essa questão, né? Então, eu diria que é mais uma questão econômica e do nosso histórico do que uma questão cultural ou até de educação. Porque assim, qualquer pessoa sabe que para ter mais no futuro, ela precisa economizar no presente. Talvez ela não entenda como fazer isso, mas eu diria que é um conhecimento que meio que está no sangue, entendeu? Muitos animais, inclusive, fazem isso, né? Guardam um pouquinho de comida ali, né? Para daqui a pouco, exatamente. Então, isso não é uma coisa que a gente precise aprender, entendeu? Talvez algumas técnicas e tal, mas é isso, eu diria que é mais uma questão do histórico econômico que tem mudado, entendeu? Então a gente tem saída, né? É pegar o processo, né? Graças a Deus. É pegar o processo, começar a botar em prática, né? E sim. Claro, você entender a metodologia e como fazer para organizar suas finanças e atingir seus objetivos, aí essa parte sim, eu diria que depende da educação financeira, né? De entender como fazer isso. Isso sim. Então, aí é entender os métodos, os processos de como implementar isso ou contratar alguém que ajude a implementar, né? Ou fazer algum curso, ler algum livro que ajude a entender isso. Né? Exatamente o que eu ia falar. A gente tem muita coisa aí no mercado falando sobre aquele processo que vai te salvar financeiramente, né? Pratique o meu processo, que você vai sair da crise. E assim, o que fazer para a gente saber que não tá entrando num processo errado, não está entrando numa rota errada, né? Porque eu acho que hoje em dia tem bastante consultor, né? Tem muita gente oferecendo serviço. Mas, assim, é importante que a gente pegue o processo certo, né? Existe uma maneira de você enxergar que aquilo realmente vai dar certo? Que você vai pegar aquela consultoria certa? Ou isso é muito difícil? Assim, em primeiro lugar, não cair não acreditar em promessas muito absurdas, entendeu? Por exemplo, no ano passado foi o ano da pirâmide financeira, né? Porque a quantidade de pirâmides que surgiram, e continua até hoje, na verdade, mas, cara, o ano passado foi absurdo. Eu até fiz alguns vídeos no meu canal no YouTube sobre isso, para alertar as pessoas e tal,
porque assim, surgiram uma série de promessas de que você poderia ganhar 3% ao dia e tal, coisas totalmente irreais, surreais e totalmente fora de qualquer realidade, de qualquer país, tá? Então, o primeiro passo seria isso, ficar atento a essas promessas de ganhos que estão totalmente fora da realidade. Né? Pensa o seguinte, pensa que, cara, a taxa de juros atualmente é 2% ao ano e, pô, 2% ao ano, né? Então, qualquer coisa totalmente fora disso, cara, você talvez se investir em bolsa e tal, numa média anual, você consegue um retorno de 15%, 20% ao ano. Agora, pô, 2% ao dia, isso não existe, tá? Com certeza é golpe, não tem nenhuma dúvida disso. Não precisa nem me falar qual é o negócio por trás, porque é garantido que é golpe. E o segundo passo é ter conhecimento de base. Né? Eu acredito que as pessoas precisam sim ter mais conhecimento sobre economia, sobre finanças em geral, né? Porque é que nem eu falei, cara, é um dos 3 pilares da nossa vida, um dos 3 principais pilares da nossa vida. Você se preocupa com a sua saúde, você sabe que precisa fazer exercício, comer direito, e quando você tem algum problema, você tem uma ideia de qual remédio tomar, você se preocupa com seus relacionamentos, então você também precisa se preocupar com o seu bolso, né? Então, para isso, é preciso ter mais conhecimento sobre isso. Tendo mais conhecimento sobre o funcionamento geral da economia e do dinheiro, como o dinheiro funciona, como os investimentos funcionam, e, assim, conhecimento geral, tá? Não precisa ser o expert, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas, tendo esse conhecimento, você consegue filtrar as informações e entender o que vai te ajudar e o que não vai te ajudar, que vai só atrapalhar. Né? Então, realmente, assim, nos últimos de 3 a 5 anos, surgiram um monte de influencers e gente na internet falando sobre finanças, e muitos não sabem nem o que está falando, ou não têm muito conhecimento sobre aquilo. Então é importante ter o conhecimento básico para poder saber filtrar o que as pessoas estão falando, né? Para entender quem está falando algo que realmente tem valor ou quem está falando besteira. É importante ficar super atento, porque eu acho assim, não existe um processo mágico, né? Da mesma maneira como não existe matemática mágica, né? Então, se a pessoa está te oferecendo algo que foge realmente ao real em termos de números, né? E em termos até de processo, né? O meu processo vai conseguir atingir isso em uns mínimos meses, né? Então, é importante você entender isso mesmo, né? Para poder saber distinguir e não cair numa furada, né? Exatamente. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas para ver o que o pessoal colocou aqui, tá? Rapidinho, para... Eita, peraí, rapidinho. Tem aqui, olha... Difícil manter o equilíbrio nessa pirâmide que a Laís falou. Na pirâmide, né? Nesse tripé que a gente falou, é difícil, mas a gente tem que tentar. E aí o Daniel falou, em momentos de pandemia, mesmo não perdendo emprego, todos nós fomos afetados de alguma forma. É verdade. Com certeza. E aí, processo versus padrão versus disciplina. O Daniel falou, tem que ter muita disciplina mesmo, né? É verdade, né? Não adianta nada traçar um plano e não ter disciplina. Aquilo que você determinou. Não executar os passos que você determinou que precisa. E aqui, muita disciplina. Disciplina é um segredo da vida. Pessoal, vocês estão pegando rápido a essência. Por isso é importante ter metas definidas de curto, médio e longo prazo. A Rosana botou aqui. Acho que o gato por impulso pode ser o pior vilão. Acho que o gasto por impulso pode ser o pior. Vamos falar um pouco de gasto. Sim. Assim, por isso que eu digo que ele falou de gasto por impulso, né? Por isso que o primeiro passo é você determinar os seus objetivos, porque
ao determinar os objetivos, né, você saber que você está fazendo aquilo, muitas vezes precisa de um sacrifício, né, para atingir um objetivo, mas se for um objetivo que te anima, isso vai te dar até motivação para você poder ter disciplina e não ter gastos por impulso, se perguntar se aquele gasto vai te levar até o seu objetivo ou não, entendeu? Então, por isso que é importante, no primeiro momento, você, antes de qualquer coisa, determinar quais são os objetivos que você quer realizar, né, para ter essa motivação. Mas existe algum método, assim, para cortar gastos? Existe isso? Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte, aqui não tem como fazer slide nem nada, então eu vou escrever aqui num papel, tá? Como funciona esse método, que eu chamo de quadrante das despesas. Serve para pessoas físicas ou empresas e tal, que é o seguinte: o primeiro passo é mais um métodozinho, né? É um passo a passo. Então, o primeiro passo é você listar todas as suas despesas. Então, tem lá conta de luz, conta de sei lá, de gás, aluguel, condomínio, sim, você lista tudo. Vestuário, comida, mercado. Ele faz uma lista, faz um brainstorm aí, ou pega o seu extrato bancário e faz uma lista de todas as suas despesas. Já é assustador e aí esse depois, primeiro início. E aí você coloca o nome da despesa, pode colocar numa planilha de Excel. Coloca o nome da despesa e na segunda coluna o custo, né, o valor médio mensal que você tem com aquela despesa. Tá? E aí você vai classificar essas despesas. Em primeiro lugar, você vai classificar se ela é ou não obrigatória. Então você pode colocar uma terceira coluna nessa planilha e determinar se essa despesa é obrigatória ou não obrigatória. Tá? Então você vai colocar lá, conta de luz é obrigatório, aluguel é obrigatório. Certo. Sei lá, sorvete, eu gasto R$100 de sorvete por mês, não é obrigatório. Então a regra para isso é tipo, se você... O obrigatório é aquilo que a sua vida depende daquilo. E o não obrigatório é que se você não comprar aquilo, ninguém vai morrer, tá? Então essa é a primeira classificação. A segunda classificação é se essa despesa é fixa ou variável, tá? Então, ou seja, então você pode colocar ali uma quarta coluna na sua planilha e dizer se aquela despesa é fixa ou variável. Por exemplo, conta de luz é variável, né? Dá para economizar e etc. e gastar menos luz. Conta de, sei lá, de internet, geralmente é fixo, né? Supermercado é variável, também dá para diminuir, né? Então, quando você classifica todas as suas despesas dessa forma, você vai ter um gráfico, você pode montar um diagrama assim, ó. Eu vou desenhar aqui. Só um minuto. Gente, eu acho que não é difícil. O problema é a tal da disciplina. Exatamente. Então, ó, você pode fazer um diagrama assim, um quadrado, tá? Vou desenhar aqui. E aí aqui, desse lado. Gente, tirar foto, pelo amor de Deus, guarda isso. Desse lado são as obrigatórias e as não obrigatórias, tá? E aí em cima... É bem sim, uma coisa mega... Aí em cima são fixas e variáveis. Tá. Exatamente. Então aqui vão ser as despesas obrigatórias fixas. Tá? Ou legal. seja, quando você monta isso numa planilha, inclusive eu tenho uma planilha pronta disso, que monta esse diagrama aqui para a pessoa já pronto, porque no meu curso, tem um curso meu que tem uma aula disso. Tá?
Quem quiser essa planilha pode me mandar um direct depois que eu mando a planilha para você. Legal, legal. Mas é o seguinte, então a despesa obrigatória fixa é aquela despesa que não pode ser eliminada e não pode ser reduzida. Então, legal. ou seja, é aquela que você dificilmente vai conseguir mexer. Por exemplo, alguém que mora de aluguel pode ser o valor do aluguel. Ela não pode ser eliminada, porque você não tem como não pagar, e também não pode ser reduzida, dificilmente pode ser reduzida, geralmente ela aumenta ano após ano. Exatamente. Aqui vão ser as despesas obrigatórias variáveis, tá? Ou seja, elas não podem ser eliminadas, mas elas podem ser reduzidas. Por exemplo, supermercado. Você não pode parar de comer, mas você pode economizar uma coisa ou outra ali que você compra, que é supérfluo, etc. Né? Então, você não pode eliminar, mas pode reduzir. E aí aqui são as despesas não obrigatórias fixas. Tá? Nesse quadrado aqui. As despesas não obrigatórias fixas são aquelas que podem ser eliminadas, mas não podem ser reduzidas. Por exemplo, sei lá, Netflix, por exemplo. Você pode eliminar, você não vai morrer se não tiver Netflix, mas não tem como reduzir. Na verdade, até tem, se você tiver aquele plano mais top lá e tal, você consegue reduzir. Mas chega um momento que não reduz mais. Exatamente, chega no momento que não reduz mais. Mas você pode eliminar totalmente. Né? E tem a despesa não obrigatória variável. Tá? Exatamente. A não obrigatória variável é o mais supérfluo de todos. É aquela que pode ser eliminada e também pode ser reduzida. Legal. Então, a partir do momento em que você consegue listar as suas despesas e consegue organizar elas nesse quadrante aqui, você consegue entender quais são as primeiras que você pode cortar. Então, vou interagir mais aí com o pessoal. Eu vou pedir para escreverem aí no chat qual dessas 4 são as mais fáceis de serem cortadas ou reduzidas. A obrigatória fixa, a obrigatória variável, a não obrigatória fixa ou a não obrigatória variável. Escrevam aí no chat, por favor. Vamos ver. Peraí, Guilherme, a partir de qual idade é legal educarmos os filhos? Tem uma pergunta aqui. Nunca mais acho que eu viajo, já vou economizar. Você assinou para... Tá, acho que finanças pessoais deveriam ser ensinado na escola. Olá. Cadê o pessoal, gente? O que vocês puseram aí? Não obrigatória fixa. Não obrigatória variável, não obrigatória fixa, não obrigatória variável, não obrigatória variável. Não obrigatória variável está ganhando. Exatamente. Então, a galera acertou aí, a não obrigatória variável, né? Mais fácil de ser cortado. Então, a gente pode até colocar assim, em primeiro lugar, essa vai ser a primeira a ser cortada, é a mais fácil. Né? Depois da não obrigatória variável, qual que seria a segunda mais fácil de ser cortada? Aí fica entre a não obrigatória fixa ou a obrigatória variável, vai depender. Né? Mas eu diria que, em segundo lugar, é a não obrigatória fixa. Por quê? Porque não é obrigatória. É que nem o exemplo do Netflix. Né? Você consegue cortar totalmente. Sim, você não morre. E você não vai morrer por isso. Em terceiro lugar, vai ser a obrigatória variável. Né? Então, no caso, você não vai conseguir eliminar aquela despesa, mas, vamos supor que você gasta demais com conta de luz, você pode trocar as lâmpadas para uma que economiza melhor. Sim. Você pode tomar cuidado e apagar a luz do cômodo que você não está. Esse tipo de coisa que, na verdade, acho que o brasileiro já aprendeu como fazer isso por conta lá da história do apagão, né? Que a gente passou uns anos atrás. E aí a quarta mais difícil de ser cortada é a obrigatória fixa. Né? Então, por exemplo, você até consegue
o custo do aluguel é obrigatório e fixo. Você até consegue cortar, mas para isso talvez você tenha que se mudar, né? Para É um verdade. imóvel mais barato, etc. Então, esse método, ele Super organizando simples. suas despesas dessa forma, você consegue enxergar de forma muito fácil onde que você está gastando mais, onde que você pode economizar e etc. Entendeu? Eu acho que é a melhor forma de você, se a pessoa precisa cortar gastos, essa é a melhor forma de entender onde que ela pode cortar, entendeu? É um método E isso super vale tanto fácil. para pessoas quanto para empresas, né? Uhum. Pô, legal, eu não sabia que era tão simples, gente. Ah, Eu nunca tem, imaginei de fazer o não obrigatório, obrigatório, porque normalmente a gente faz assim, né? Ah, quanto eu gasto? Aí você, olha só, o pessoal matemático vai assim, como que eu vou cortar? Eu sim, tenho que ir no maior gasto, né? Eu sempre sim, pensava, vou dar um corte aqui no maior, porque o maior vai me ajudar, vai me dar fôlego, né? E às vezes a sim, gente sim. se frustra, né? Frustra pra caramba, porque nem sempre é o maior gasto que, dependendo de onde ele estiver classificado aí nesse procedimentinho, né? Dependendo de onde ele estiver classificado, ele vai te dar uma frustração danada, porque não vai dar resultado e você Exatamente. vai morrer um pouquinho por dentro, né? Sim, sim. Vamos ver Ah, nosso tempo. Gente, já são 19h51. Olha só, vamos ver caramba, agora passou mais rápido. um pouco. Passou muito rápido. Vamos ver um pouquinho as perguntas aqui, tá? Tinha uma pergunta, não era uma pergunta, mas era. é, Aqui, peraí. Rapidinho, gente. Tem alguém falando, tem alguém que falou assim: nunca mais eu viajo, já vou economizar. Poxa, não faça isso. Não faça isso. Objetivo. É, Acho que Exatamente. finanças pessoais deveria ser ensinado na escola. Você acha, Guilherme, que deveria? Eu acho, mas com certo cuidado, né? Porque assim, como, da mesma forma como tem um monte de gente por aí na internet falando besteira com relação a investimentos e finanças, etc., isso poderia acontecer também nas escolas, né? Sim. Eu já vi casos assim, tem um amigo meu que é adolescente e ele me falou, ele tinha, né, aula de educação financeira na escola, Uhum. e ele é um cara que entende muito de investimentos, apesar de ser novo e tal, ele tem, se não me engano, agora uns 14 ou 15 anos, e apesar dele entender muito, porque ele já se interessa por isso há muito tempo, enfim, ele estava tendo aula sobre isso na escola dele, e ele estava falando as atrocidades que o Que professor precisamos. falava sobre o assunto. Então, assim, eu acho até que sim, que é importante ter, mas com muito cuidado da Muito bem escola, estruturado, né? Muito bem porque não adianta estruturado. nada ensinar coisa errada, entendeu? Sim, é pior, né? Aí aqui, ó, a verdade, reserva de emergência perfeito, né? A Vanessa falando, né? Aquilo que a gente falou da reserva de emergência. Caramba, muita coisa mesmo, verdade. Mesmo minha reserva de emergência sempre me ajudou em alguns momentos. A Vanessa Garcia falou, minha reserva de emergência sempre me ajudou em alguns momentos. A Sim, Rosana falou, a reserva de emergência é muito importante, mesmo devemos pensar nisso sempre que o consumismo exagerado bater a porta. Capital de giro, alguém colocou aqui, né, a Aline. sim. Em tempos normais já é difícil para o empresário, acho que foi naquele momento que a gente estava falando do empresário, né? Sem falar daquele plano Collor que confiscou as poupanças. Ai, meu Deus! Também. Isso ajudou aí. Aí a Laís falou, acho que os aplicativos de investimento facilitaram muito, inclusive auxiliam a montar um plano, tá? Os Sim, sim. aplicativos, né? Hoje em dia tem muito mais informação, né, do que antes. É Isso é verdade. verdade. Não existe almoço grátis aqui, o Roberto falando, né? É verdade, gente, tem que tomar cuidado com o que o pessoal promete. Com certeza. Cartão de crédito. Ih, cartão de crédito. Olha só, gente. Ih, a gente tem 6 minutos. O que eu vou fazer?
Eu vou deixar algumas perguntas para você depois. A gente vai ficar interagindo Sim. com você, tá? Tem muita coisa Com aqui. certeza. Isso que eu ia falar. Esqueceu o cartão de crédito? Não esqueça o cartão de crédito. Guilherme tem a solução. Ai, meu Deus! Brincadeira. Clenice entrou. Oi, Clenice. E aqui, ó. Não obrigatória, variável. Não entendi. Francisco Ricardo. Não obrigado. Não, aqui foram as respostas, né? Do nosso procedimento de como cortar custo. E alguém aqui errou e falou. Pois é, restaurantes é mais difícil. Os professores precisam estar preparados para tal, realmente, né? A Rosana Paixão colocou. Olha só, Guilherme, temos 5 minutos. Assim, o pessoal interagiu aqui à beça, a gente não vai te deixar, sabe? Fala um pouco do teu livro, tu já tem um livro escrito, né? Sim. Eu tenho um livro digital escrito chamado Onde Investir na Crise, né? Que eu lancei justamente agora, esse ano, tem pouco tempo. Legal. E justamente por conta do atual momento que nós estamos, né? Então, desde o ano passado, na verdade, independente da pandemia, eu já vinha alertando da possibilidade de uma recessão à frente. Eu vi então, isso. nesse livro eu falo de estratégias de como que as pessoas podem se proteger seus investimentos ou até lucrar num momento de crise financeira, em qualquer crise. Então. Legal. Então, agora fazer uma pegadinha com você. Olha só, vamos ver se você é o homem do dinheiro. Vamos ver. Sua casa pegou fogo, tem que responder rápido, não pode pensar muito. Você só pode tirar uma coisa de dentro de casa. E aí você decide, uma coisa, uma pessoa. Ou sua sogra, ou uma mala com 1 milhão de euros. O que você tira de dentro da casa? Fala. Vamos lá. Eu tiro a sogra, né? Guilherme! Eu tiro a sogra. Dinheiro. O dinheiro dá para fazer mais depois. Tá vendo, gente? Todo mundo viu, né? Tá vendo? Guilherme é o homem do dinheiro, mas assim, bate um coração. E assim, o ser humano, ele é ser humano primeiro, e todas as outras coisas no entorno, né, vão ajudar a gente a ter uma vida melhor, né? E sim. Eu acho que... Qual a tua mensagem? Conta pra gente. Então, a minha mensagem é que você deve buscar... assim, eu acredito que o principal... Assim, quando você pensa em investimentos, né, falando no nosso planejamento aqui, o principal objetivo que você deve buscar nos seus investimentos é ter liberdade financeira, mas a liberdade financeira de verdade, né? Porque a partir do momento em que você consegue ter um patrimônio que rende acima do seu custo de vida, você passa a ter mais tranquilidade para olhar para as outras questões, para questões mais profundas na sua vida. Uhum. É que nem a pirâmide de Maslow, né? Ninguém consegue se preocupar com coisas mais elevadas se está precisando se preocupar com o próprio estômago, né? Então, eu acredito que conquistar a liberdade financeira é realmente uma carta de alforria, né? É você conquistar a liberdade como todo, liberdade de tempo, né? Não é só sobre dinheiro, né? É isso aí. Ai, Guilherme, olha... Tá, e eu quero também pedir para o pessoal me seguir lá no Instagram, eu passo bastante informação no meu perfil, ou Guilherme Lacerda, né? Tá aparecendo aí. E também quem quiser a planilha, me fala no direct que eu passo também. Então tá. Pessoal, é isso. Olha, vou agradecer aqui em nome da BPMPRJ a tua generosidade de estar com a gente, de passar tanta informação. Eu agradeço o convite. Que bom, Guilherme. Você vai virar nosso convidado, tá? Vou falar com o nosso gestor do comitê, mas eu acho que o pessoal gostou muito. E a gente vai se falando por aí, tá? Vocês têm aí o Insta do Guilherme e um bom planejamento financeiro para todo mundo, tá, gente? Vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu, tá? Fiquem bem. Muita gratidão, Guilherme,
pela tua Obrigado. presença e por Obrigado tudo. pelo convite. Espero ter ajudado todo mundo aí de alguma forma, tá? Tirado dúvidas e, enfim. Então tá bom. Fiquem bem. Valeu. Valeu, abraço Um grande, abraço. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, pessoal.